Graça e paz, meus amados, amém? Esse aplauso seu foi para Jesus, realmente? Então foi muito fraco, irmão. Aplauda Ele, aplauda o Rei da Glória, aplauda Ele nesta manhã, porque Ele está presente neste lugar, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor nós rendemos a Ti. Seja bem-vindo, Jesus, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Toma lugar de honra nos nossos corações, na nossa mente, nesta manhã, em nome de Jesus. Oh, recanamanai. Continue com seus olhos fechados. Deus, eu quero apresentar a minha vida diante do Teu altar. Eu quero apresentar, Senhor, o culto que foi preparado para o Senhor nesta manhã. Nós viemos aqui, Senhor, ouvir a Tua voz. Mas nós estamos aqui também prestando um culto racional ao Senhor. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos agora em reverência à palavra ao Senhor. Queremos entregar a nossa oferta agradável ao Senhor diante do teu altar. Que as orações, que os louvores, que a palavra, Senhor, subam com um aroma suave até as tuas narinas. Pai, faz desta igreja, Pai, a tua noiva, adorna nossas vidas, Senhor, nos enche cada dia mais da tua presença, Pai, leva, Senhor, cativamente de cada um que está aqui nesta manhã, na presença do teu Espírito, que as distrações, que as preocupações que entraram aqui conosco, nós entregamos nas tuas mãos, na tua presença nesta manhã, Deus, em nome de Jesus. Trata com o nosso coração. Trata muitas vezes com a nossa dureza de alma. Trata, Pai, com as nossas mesmices nesta manhã. Senhor, alinha a nossa vida segundo o Teu querer, a Tua vontade. Que esta igreja seja uma igreja que caminhe debaixo da Tua verdade, debaixo do Evangelho, Pai, verdadeiro. Livra-nos, Senhor, do engano, dos profetas do engano, dos profetas de Baal, Senhor, que muitas vezes querem desviar os olhos da Tua igreja. Pai, em nome de Jesus, que a palavra que for ministrada, ela possa entrar em cada coração, Pai, dividindo juntas e medulas, alma e espírito, e que ela, Senhor, cumpra o propósito para o qual tem sido enviada nesta manhã. Nós queremos te render graças, queremos colocar a nossa vida diante do teu altar. Fala conosco, nos ensina, amolda nossas vidas, Pai, que sejamos pessoas que possamos achar graça diante da tua presença em nome de Jesus, ó Pai. Alinha o ministério, as tuas verdades, em nome de Jesus. Se tem alguém confuso nesta manhã, nós repreendemos todo espírito de confusão. Tira a venda dos olhos, tira o tampão dos ouvidos, liberta cativos de demônios nesta manhã, recalabaxéria. A tua palavra diz: conhecereis a verdade, igreja, e a verdade vos libertará. Todo espírito de engano está repreendido e amarrado nesta manhã em nome de Jesus. Nós decretamos hoje: haverá libertação de mentes cativas pelo inimigo, haverá libertação de almas que estão andando pelo engano. Desvencilha a tua igreja de toda amarra de Satanás esta manhã, em nome de Jesus, ó Pai. Fomos chamados para viver o evangelho da graça, para viver um evangelho livre na tua presença e para viver um evangelho da verdade e do amor do Senhor para nossas vidas, em nome de Jesus. Assim nós oramos, consagramos a Ti as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Aplauda Ele mais uma vez, aplauda Ele. Aleluia. Os irmãos podem sentar, amém? Só fique de pé se você estiver de serviço. Não deixe que o inimigo roube nada que Deus tem para te entregar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, meu amado? Hoje nós vamos meditar, irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Você pode abrir a sua Bíblia, Lucas, capítulo 9, do verso 57 ao 63. Amém?
Amém? Todo mundo achou? Irmãos, 9 do 57 até o 61, amém? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse o Senhor: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Lhe disse um que estava com o Senhor: Seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse Jesus: As raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou e disse: Deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Amém? Esse texto, irmãos, por si só, quando você lê ele não é um texto, por exemplo, como do Antigo Testamento, que às vezes nós precisamos fazer estudo da etimologia da palavra, o contexto da época. Muitas vezes as pessoas leem a Bíblia, pegam um texto fora de contexto, muitas vezes aquele contexto era para a época do que acontecia na região, no lugar, e às vezes até passam mensagens erradas, coisas que às vezes não são pertinentes à verdade do Evangelho, amém? Então você precisa prezar, irmãos, como os crentes bereanos. Você precisa também ter o zelo de estudar, de ouvir a palavra, de marcar. Muitas pessoas levam um caderninho para o culto, não é errado. Às vezes, eu vou em algum congresso, eu faço anotações no meu celular, que tem a parte lá da gente fazer anotações, depois eu vou para casa, eu medito em algumas coisas que foram faladas ali. Que essa igreja, esse povo deste lugar, seja um povo assim, amém? Que você não venha somente no domingo, esperando aquilo para receber aquela comida pronta do pastor. Mas hoje, a mensagem de hoje é uma mensagem de reflexão e também de confronto para nossas vidas, irmãos. Tem mensagens que elas não são tão fáceis de trazer, amém? Porque as pessoas gostam de mensagens que muitas vezes massageiam o ego, muitas vezes fala de palavras de vitória, muitas vezes fala de conquistas, mas a mensagem do Evangelho é a mensagem verdadeira da cruz. É uma mensagem, muitas vezes, onde você vai ter perdas, você vai ter que fazer renúncias, você vai ter que deixar coisas que muitas vezes você era apegado. Não é uma mensagem que muitas vezes vai massagear o seu ego, mas é uma mensagem que vai edificar, fortalecer e trazer crescimento para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Você recebe esse tipo de mensagem? Amém? O título da minha mensagem, normalmente quando a gente prepara, a gente começa a preparar e conforme você vai preparando aquilo que o Espírito Santo está ministrando, às vezes o título nem é a primeira coisa que vem. No decorrer da mensagem, o Espírito Santo dá o tema. E o tema da mensagem de hoje é: tome cuidado com as distrações e as desculpas. Amém? Eu quero que você pense aí, será que eu não tenho andado distraído diante de Deus? Será que eu não tenho andado desapercebido muitas vezes? Muitas vezes, será que eu não tenho entrado e saído domingo após domingo, de um culto, de outro, e eu olho para a minha vida, faço uma reflexão. Muitas vezes estou há 10 anos, há 5 anos, há 20 anos, como eu, tenho mais de 20 anos na presença de Deus, e olhamos áreas da nossa vida que ainda estão sendo confrontadas e precisam de tratamento. E o evangelho, quando ele não é um evangelho de prática, ele também pode cair na mesmice. Igual muitas pessoas hoje têm suas religiões, não é? Se você pensar por aí, são tantas religiões pregadas hoje, mas a religião, a pessoa vai lá, cumpre, às vezes ela é frequente até mais do que o crente, participa de 2, 3 reuniões de espiritismo na semana. Tantas coisas, a pessoa tem tanta dedicação, mas na prática não há mudança de vida. Amém, queridos? E eu quero que hoje seja um dia de reflexão para a tua vida, como foi para a minha. Tem palavras que não é muito confortável de ouvir, mas é um confronto de Deus para o nosso coração. Amém? Mas uma igreja, ela não cresce quando não há amadurecimento, meus amados. Uma igreja, você não pode dizer que a igreja está sendo dirigida pelo Espírito Santo quando não há confrontos de Deus na nossa vida. E eu quero começar a minha mensagem dizendo que Deus tem chamado a igreja de Cristo hoje para um despertamento, irmãos.
Talvez você pode falar assim, mas sempre Jesus chamou por despertamento. Mas eu não sei se você percebe, eu sempre falo com a pastora Rosa, com algumas pessoas que eu converso, com meu esposo, que em 2019, quando nós tivemos aquele episódio da pandemia, irmãos, eu senti profundamente no meu espírito como o relógio de Deus, ele tivesse dado um start para o início de um novo tempo na vida da humanidade, na vida da igreja. Amém? E você sabe que na época da pandemia, muitas pessoas se contristaram, muitas pessoas ficaram com medo, muitas pessoas começaram até a buscar a igreja, irmãos. Mas aí quando vai passando, quando as coisas vão se acabando, a tendência do ser humano é voltar para a mesma vidinha. Talvez para começar a deixar Deus de lado, talvez para começar a falar, agora não está precisando, minha família está bem, não tem mais doença, passou a pandemia. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele tem chamado a igreja para um despertamento da presença dEle. A Bíblia diz em Efésios 5:14, você não precisa abrir, mas diz assim, olha, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Amém? A Bíblia diz, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Amém? Ensina-nos a contar os nossos dias para que nós venhamos alcançar sabedoria diante do Senhor. A nossa vida, ela não pode ser uma linha, inconstante. Não podemos ser uma vida espiritual de inconstância diante de Deus. Tem pessoas que, apesar do tempo que está na igreja, tem muitas coisas que não há crescimento, há uma paralisia espiritual, não há, talvez, grandes coisas, grandes mudanças na vida dela. E eu não estou falando nem de coisas materiais, irmãos. Porque hoje o nosso foco não é aqui falar de coisas materiais, não é falar de conquistas materiais, porque eu quero que você entenda uma coisa hoje, meu querido, minha amada, meu amado. Quando a sua vida está no centro da vontade do Senhor, Deuteronômio diz que as bênçãos dele vão seguir a tua vida em nome de Jesus. Você entende a profundidade disso? Não é, hoje a igreja, Senhor, me dá uma casa, me dá um marido, me dá um carro novo. Sabe, irmãos, a igreja, muitas vezes eu fico pensando naquele filme Todo-Poderoso, que é daquela forma mesmo que Deus fica, né? Quem assistiu o Todo-Poderoso? Né? Aquela fila imensa de pessoas pedindo, chega uma hora que ele... Não é? Mas o Senhor tem chamado uma igreja hoje para estar com as mãos levantadas e falar, Senhor, eu oferto a minha vida como sacrifício vivo diante do teu altar. Amém? Você está disposto a fazer esse tipo de oração? Você está disposto a ter uma vida de entrega? Porque os dias são maus, irmãos. Os sinais estão aí na nossa volta. Eu não sei se que você se informa, mas os sinais estão aí ao redor do mundo. Tantas coisas. Você já viu tantas coisas estranhas acontecendo ao redor do mundo, como você tem visto agora? Você ouvia tanto falar em terremotos, em tsunamis, tanta destruição como você tem ouvido hoje ao redor do mundo? Você tem visto países sendo assolados por peste, por fome? Você ouviu tanto falar em guerra como você tem ouvido falar ultimamente? Agora, irmãos, até que estão falando até na terceira guerra mundial. Porque os países, dependendo tanto do número de países que se envolvem numa guerra, aquilo é considerado uma guerra mundial. Então nós vemos que os dias são maus, os tempos eles estão se afunilando, os sinais estão aí, não dá mais tempo, irmãos, igreja amada, não dá mais tempo para indecisões. Hoje eu quero Jesus, eu estou feliz, amanhã eu já estou pensando em ir lá no centro espírito que a minha irmã me convidou para ir. Sabe, indecisão, cochear em dois pensamentos, distrações. Ânimo dobre diante de Deus, não saber o que quer, não entender quem é esse Senhor que está na tua vida hoje. Como eu disse aqui, o Senhor está chamando a igreja para um despertamento, irmãos. Despertar é entender a voz dEle, é ouvir a voz do Senhor audível dirigindo a igreja.
Nós vemos o povo, eles andaram ali 40 anos pelo deserto, e a Bíblia diz que Deus sustentou aquele povo, que Deus cuidou daquele povo, que Deus deu comida para aquele povo. Então eu quero que você entenda que hoje não é necessário também você ficar tão solícito pelas coisas do mundo. Eu não estou aqui pregando que você fique parado esperando cair o maná do céu, irmãos, não é isso. Mas que você entenda que aquilo onde você não é suficiente, o Senhor é o Deus que pode suprir todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Desperta a igreja para a voz do Senhor. Desperta a igreja para o chamado de Jesus para a tua vida. E esse texto é muito interessante, que ele fala ali, as pessoas falam, Senhor, eu quero te seguir, mas deixa ali eu enterrar meu pai. Eu quero te seguir, mas deixa eu ali me despedir do meu familiar. E eu quero falar para você algumas características da pessoa que muitas vezes não está pronta para seguir esse evangelho que o Senhor está chamando. É um evangelho de vida, é um evangelho de transformação, é um evangelho de verdades de Jesus para a tua vida, mas é um evangelho de confronto. O Senhor tem nos chamado a um confronto hoje. Quem é esse Jesus que você está seguindo? Será que hoje você está sentado aqui porque, eu acho gostoso, eu gosto dos louvores, eu achei uma religião, eu me identifiquei com uma religião porque eu passei em outras religiões, mas eu me identifiquei nessa religião. E eu quero dizer para você, Jesus não é apenas uma religião. Jesus é o caminho. Diga comigo, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Amém, irmãos? Isso quer dizer o quê? Não há outro caminho, não há outra verdade, não é uma religião, não é uma coisa que hoje você aceita e amanhã você já está duvidando. Então, a primeira característica da pessoa que muitas vezes não está apta a seguir Jesus, porque o evangelho de Jesus, ele não é para os emocionados. Amém? Eu quero que cada coisa que eu falar, irmão, eu quero que você pense, porque eu mesmo fui impactado quando eu estava escrevendo a palavra, porque às vezes você tem até que parar, né? O evangelho não é para os emocionados. No verso 57, olha o que diz: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, ser-te-ei por onde tu fores. E muitas vezes não é assim quando a gente aceita Jesus. Muitas vezes quando vem aquela alegria, quando você começa a receber bênçãos, muitas vezes você se converte, recebe cura, recebe libertação, recebe paz, recebe alegria no Espírito. E muitas vezes você anda com Jesus de maneira emocionada. A Bíblia diz que Pedro, quando Jesus começou a falar que ia ter o dia da morte de cruz, que ele ia ter que passar por tudo aquilo, Pedro falou: não, Senhor, não, o Senhor não vai passar nada disso. E Deus falou: arreda-te para trás, Satanás. Jesus falou para Pedro: arreda-te para trás. Porque Pedro não estava entendendo a profundidade do que Jesus estava falando. Mas ele começou a falar com Jesus ali tão emocionado: eu vou te seguir, eu vou estar sempre do teu lado. E Jesus falou para Pedro: olha, antes que o galo cante, Pedro, você vai me negar? Primeiro confronto para nossas vidas hoje. Não é um evangelho de emocionados, queridos. Jesus aqui, ele deixa claro. Muitos falaram: eu quero te seguir. Mas Jesus, ele foi falando, a Bíblia diz que Jesus chegou em certo lugar, pregou a mensagem e começou a falar: quem quiser me seguir, pegue a sua cruz, tome a sua cruz e siga-me. E a Bíblia diz que ali ele começou a falar e havia uma multidão, mas quando ele falou a verdade do evangelho, muitos começaram a se afastar, muitos começaram a ir embora e restaram poucos que quiseram seguir Jesus. Muitas vezes nós temos picos de posicionamento diante de Deus. Muitas vezes são as pessoas que nos alegramos. Às vezes você vem numa mensagem, você sai daqui fervendo com aquela mensagem, porque ela mexeu com o teu coração. Então tem um pico. Não, a partir de hoje eu vou me posicionar. A partir de hoje, Senhor, olha, essa mensagem falou comigo, eu não vou pecar mais, eu não vou mais voltar naquele lugar, eu não vou mais usar droga, eu não vou mais assistir pornografia, eu não vou mais desobedecer a tua vontade. E sai daqui com o seu coração emocionado, irmãos, porque uma mensagem, ela tem o poder de impactar as nossas vidas. E não está errado você se emocionar, irmãos, mas eu quero dizer para você, uma hora a tua ficha precisa cair. Amém, querido?
Tem emoções que flutuam. As emoções flutuam e muitas vezes você é inconstante e é um menino espiritual diante de Deus. Amém? Porque quando Jesus respondeu essas pessoas que queriam segui-lo, ele respondeu de uma maneira que parecia, ele estava sendo duro, não é? Ele estava sendo duro. Falou, olha, eu não posso esperar você enterrar seu pai. Nós vamos chegar nessa parte. Eu não posso esperar lá você se despedir do seu familiar. A Bíblia diz que quando ele passava lá, os discípulos estavam pescando, o chamado dos discípulos foram respondido imediatamente. Amém? Senhor, eu gostei da mensagem, mas deixa eu ir lá na minha casa falar com meu esposo para ver o que ele acha. Deixa eu ir lá contar para a minha família, para ver se eles acham que eu devo seguir Jesus. E eu quero dizer para você, você está num lugar confortável, amado, para servir Jesus. O seu inimigo não é o seu marido que está na sua casa com a cara feia quando você volta, não. Se você tiver sabedoria, você vai ganhar ele para Jesus. O teu maior inimigo não é o teu familiar que fica falando, debochando, o seu amigo, muitas vezes no trabalho fica, Senhor, eu sou sozinha, eu estou passando uma luta, ninguém confessa a minha fé. Eu quero dizer para você, não é teu maior inimigo. Irmãos, eu vi num lugar lá que os muçulmanos estavam sonhando com Jesus. Quem viu isso? Eles sonhavam com Jesus à noite e estavam se convertendo. Sabe, você imagina o poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa? Você imagina um muçulmano acordar de manhã, olhar para o pai e para a mãe e falar, eu dormi, sonhei, agora eu quero andar com Jesus. Você imagina a guerra? Muitos foram expulsos de casa. Irmão, isso não é história, isso é real. Aconteceu há pouco tempo, se você pesquisar na internet, você vai achar. E eu chorei quando eu vi aquilo, eu falei, Senhor, o Senhor pode falar com um muçulmano dormindo em sonhos. O que mais o Senhor não é capaz de fazer por a vida daquele que o Senhor tem um chamado? O que o Senhor não pode fazer por a vida daquele que o Senhor quer perto de ti? O que o Senhor não pode transformar nas nossas vidas? O que seria impossível para o Senhor, Pai? Pessoas dormirem de religiões que não aceitam o Teu nome, que perseguem o Teu nome. E aquelas pessoas sonham e de manhã acordam dizendo que querem andar com Jesus porque conheceram Jesus num sonho. E eu quero dizer para você, não há pico de posicionamento. Muitas vezes são expulsos de casa sim, porque a família não aceita. Tem países que a igreja ela tem que pregar escondida em porões, em cavernas. Por quê? Eu vi lá na China, falou que eles entram no ônibus. A China é um lugar onde o evangelho tem se propagado de maneira sobrenatural, irmão. Porque a igreja no meio da perseguição, ela cresce, meu querido. No meio da perseguição que pode estar tendo contra a tua vida, dentro da tua casa, no teu trabalho, nas coisas que não estão caminhando do jeito que você imagina, mas no meio da adversidade você vai crescer nas mãos do Senhor, eu quero dizer para você hoje. Você vai avançar, você vai subir alto, se você permitir o Senhor dirigir a tua vida. O evangelho não é para pessoas emocionadas, meu amado. Pedro, talvez naquele momento, estava emocionado. Jesus poderia ter ficado grato, falado para ele, nossa, esse é um servo fiel. Mas Jesus falou, Pedro, em outras palavras, você está falando isso, mas você está emocionado. Porque quando chegar a minha hora, que eu for levado para a crucificação, que você for confrontado, a Bíblia diz que a menina falou assim, olha, esse aqui é um deles porque ele fala como eles. E a Bíblia diz que Pedro negou conhecer Jesus. Sabe por quê? Porque Pedro falou aquilo na hora da emoção. E eu quero que você pense, se você tem andado hoje com Jesus de maneira emocionada, eu quero dizer que Jesus quer hoje colocar os teus pés sobre a rocha, em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Está difícil na minha casa, ninguém quer vir para a igreja comigo. No meu trabalho, se eu falo alguma coisa de Jesus, debocham de mim. Às vezes eu não consigo, Senhor, nem orar direito na minha casa, lá de confusão. Não tenho como fazer tudo o que eu gostaria para o Senhor. Mas a palavra do Senhor hoje é, seja constante.
Você não pode caminhar com Jesus apenas por emoções, por altos e baixos, por hoje estar amando e amanhã já está duvidando, por cochear em dois pensamentos, por andar como meninos espirituais diante de Deus. E Ele nos confronta hoje, que o Evangelho não é para os emocionados, não é somente para quem tem picos de posicionamento e na primeira adversidade larga tudo. Muitas vezes o Senhor te dá um ministério, o Senhor te chama para fazer alguma coisa na igreja, e a primeira luta que você tem na sua casa, você chega na igreja e fala: pastor, eu estou entregando tudo, olha, estou entregando porque eu não consigo interceder porque eu estou passando luta na minha casa, eu não consigo ser mais diácono da igreja porque o inimigo se levantou na minha casa, eu não consigo ser mais pastor e ir lá pregar uma coisa que eu não estou vivendo na minha vida. Mas eu quero dizer para você, o Evangelho é para homens e mulheres adultos diante de Deus. Amém? A tua luta hoje não representa o poder de Deus que age na vida da igreja em nome de Jesus. A adversidade da tua vida hoje não fala do poder e da grandeza de Deus que está sobre a tua vida e sobre a vida da igreja hoje em nome de Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Evangelho de Jesus não é para que você viva confortável. Hoje a pastora está... Tem irmão pensando: pastor... Irmãos, o chicote estralou nas minhas costas também, viu? Irmãos, tem palavra que é dura até para nós. Eu confesso para vocês, eu falei: Senhor, mas é isso mesmo, Senhor. Eu sou uma pastora de... Você vai conversar comigo, você pode chegar triste, mas você sai animado, irmãos. Eu tenho essa capacitação de Deus. Eu posso estar triste, mas você não vai sair de perto de mim desanimado. Eu posso estar passando a pior luta, mas você não vai ver eu confessando derrota. Porque eu sei que o meu Redentor vive e em breve Ele se levantará em meu socorro em nome de Jesus. Eu carrego uma palavra de vitória na minha boca. Eu carrego a palavra de Jesus gravada no meu coração. Independente do que eu esteja vivendo, o Evangelho muitas vezes não é de conforto. No verso 58, você vai acompanhando comigo do nosso texto base, diz assim, olha: e disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Será que você seguiria alguém depois que ela falasse isso para você? Pensa, irmãos, olha, você quer me seguir, mas eu não te dou nada, eu não te garanto nada. Eu não estou prometendo nada. Eu não estou falando que você vai ter conforto. Não é, irmãos? Porque às vezes nós ficamos num evangelho de internet, não é? O evangelho de internet, o evangelho das facilidades. O evangelho daquela mensagem que massageia o ego da nossa alma. Mas Jesus, Ele falou assim: você quer me seguir? Mas assim, eu não tenho vida confortável para oferecer, porque o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Você está entendendo o Jesus que você está seguindo? Seguir Jesus é largar coisas que nós estávamos firmados nele até naquele momento que encontramos Jesus. Seguir Jesus é largar estruturas velhas, pensamentos velhos, coisas que foram enraizadas na nossa alma e sair do conforto. Porque, irmão, sair do conforto muitas vezes é ser confrontado. Às vezes queremos um evangelho de facilidades, não é? Olha, eu estou vivendo essa luta na minha casa, eu vou chamar a pastora, eu vou chamar a irmã da revelação aqui, olha. E ela vai pôr a mão na minha cabeça e esse inimigo vai sair em nome de Jesus. Mas muitas vezes, irmãos, as nossas lutas, as adversidades, ela vem para tratamento da nossa vida, da nossa alma e para o nosso crescimento espiritual. Você que é mãe, você que é pai, se você cria um filho, ele faz uma coisa errada ali, você está sempre recompensando, sempre recompensando. Tem filhos que chegam a bater no rosto do pai, da mãe quando é criança e vai tendo uma permissividade. Eu também penso muito nisso, irmãos. A permissividade, muitas vezes, assim, nós queremos andar assim com Jesus, como filhos mimados. Não gostamos de ser corrigidos. Eu vou sair daquela igreja porque aquela pastora, eu fui falar meu problema para ela,
Ela me confrontou, mas ela confrontou com aquilo que você precisava ouvir, meu querido, minha querida. Muitas vezes o evangelho vai tirar você do conforto, vai confrontar a tua alma, vai mostrar aquilo, a sujeira, aquilo que tem dentro de você que cheira mal. O Senhor vai trazer para fora e vai confrontar você. E muitas vezes vai doer, meu querido, não é confortável. Ser confrontado, ser alinhado, ser corrigido pelo Espírito Santo, muitas vezes não é confortável. O evangelho não é de conforto, mas é um evangelho de confrontos para nossas vidas. Você quer me seguir, minha amada? Você quer me seguir, meu amado? Você está disposto a negar a si mesmo? A Bíblia diz que Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou ser Deus. Antes ele se esvaziou de si mesmo e tornou a forma de servo. Amém? Está em Isaías 55. Ele era filho de Deus. Jesus, desde as bases dele, ele nasceu numa manjedoura. Ele veio de maneira humilde. E ele sabia o reino que estava preparado para ele. Mas a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo e tomou a forma de servo. E eu quero que você pense hoje, como você tem andado diante de Deus? Você tem entendido hoje o que é ser servo? Ou você entra e sai da igreja achando que você tem que ser servido? Olha, aquele irmão que não me recebeu na porta, não sorriu para mim, ele sorriu para o outro irmão, não sorriu para mim. O louvor tocou umas músicas hoje que eu não gostei muito, a cadeira lá não estava muito confortável. Mas eu quero dizer para você, meu querido, você foi chamado também para colocar a mão no arado e construir, edificar a obra do Senhor juntamente com todos que Ele tem chamado em nome de Jesus. Muitas vezes o Senhor te chama para largar o teu conforto. Muitas vezes é bom vir na igreja só no domingo, nós vemos toda a estrutura montada, as pessoas, o louvor maravilhoso, o pastor com a mensagem, a igreja limpa, mas eu quero dizer para você, tudo isso tem um preço, meu querido. E qual é o preço que você tem pago para andar com Jesus? O que você tem ofertado na casa do Senhor? O que você tem ofertado no seu dia a dia para o Senhor? As pessoas que passam por você, será que elas conseguem conhecer Jesus através da tua vida? E eu não estou falando de um crente chato que fica toda hora falando de usos e costumes. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Eu não estou falando desse evangelho não, meu querido. Eu estou falando de um evangelho onde a luz de Jesus é visível na tua vida. Porque cada vez que você se permite ser confrontado, cada vez que você se permite ser transformado, cada vez que você se esvazia de si mesmo, mais a luz do Espírito Santo vai resplandecer sobre a tua vida. E quando você abrir a tua boca, as pessoas vão falar, ali tem um homem diferente, ali tem uma mulher diferente. Eu gosto de conversar com aquela mulher, eu gosto de conversar com aquele homem porque eu sinto a paz. Eu sinto que o meu coração fica confortado quando ela abre a boca e fala comigo. Terceiro lugar, o evangelho não é para quem não quer abrir mão de nada. Amém? Dói, né, irmão, ser confrontado. O que você está disposto a abrir mão? Eu quero que você pense, do mesmo jeito, eu fiquei escrevendo e eu parava para pensar. Jesus falou, olha, o meu evangelho não serve para quem não quer abrir mão de nada. No verso 59 diz assim, e disse a outro, segue-me, mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Você sabe que esse versículo é um versículo que eu sempre ficava pensando, é uma coisa que inquietava meu coração. Porque o evangelho, irmãos, é um evangelho de renúncias. Porque Jesus falou assim, olha, eu não posso esperar, nós vamos ver mais para frente, eu não posso esperar você enterrar seu pai. Ali estava falando de renúncia, você quer me seguir? Pegue, tome a tua cruz e vinde após mim. Senhor, espera eu cuidar da minha mãe, espera eu cuidar do meu pai. Espera, Senhor, eu terminar a faculdade. Espera, Senhor, eu arrumar um marido. Espera eu receber uma promoção no emprego. Espera isso, espera aquilo. E sabe que você vai ofertar para o Senhor, meu querido, a tua velhice. A tua velhice, que muitas vezes você nem tem muito o que ofertar. Porque, irmãos, eu falo, Deus, eu quero na minha velhice dar frutos para o Senhor. Mas não é que você vai começar na velhice, irmão, você começa bem antes.
Oferte a tua juventude ao Senhor. Você que é jovem, que tem energia, que tem ânimo, ganhe jovens para Jesus através do teu testemunho. Você que é mulher, você que é homem, que está na tenra idade, faça, entregue o teu melhor para o Senhor. Não fique pedindo para o Senhor esperar isso, esperar aquilo, porque o evangelho é um evangelho de renúncias, é um evangelho de perdas, irmãos. Muitas vezes você tem que perder coisas para seguir Jesus. Ora, mas era tão legal quando eu era do mundo, e eu tinha meus amigos, eu ia para a balada, eu fazia churrasco na minha casa. Tantas coisas eram tão legais, mas quando Jesus ele te separa, ele começa a afastar você de coisas que não fazem mais parte da tua vida. O evangelho, meus amados, é um evangelho de humilhação, porque a Bíblia diz assim, olha, quem quiser ser o maior no reino de Deus, que faça o quê? Sirva. Você entende a profundidade disso? Tem pessoas dentro de ministérios procurando o melhor lugar. Olha, eu só sirvo se deixar eu cantar no louvor. Aí é reprovado no louvor, sai da igreja. Ai, eu quero servir o Senhor, mas eu quero fazer tal coisa. Mas a Bíblia diz, quem quiser ser o maior no reino de Deus, que sirva, que renuncie, que tenha perdas na tua vida de coisas que você achava muito bom, mas o Senhor hoje quer tirar. A Bíblia diz que tinha um cego ali numa aldeia, e o Senhor falou assim para ele, olha, sai dessa aldeia. Ele queria uma cura de Jesus, quem conhece essa passagem? E Jesus chamou ele para fora da aldeia, porque ali naquele meio ele não podia ser curado, ali naquele meio ele não podia receber o melhor de Jesus, ali naquele meio talvez ele não entendesse o chamado de Jesus. Jesus falou, vem para fora dessa aldeia e tira essa capa, larga as coisas que não servem mais, larga aquilo que eu não quero mais para a tua vida, se posicione na minha presença, renuncie aquilo que não cabe mais nessa nova vida que Jesus está propondo para você hoje. O evangelho não é para os emocionados, meu amado. O evangelho não é para que você tenha somente conforto. O evangelho não é para quem não consegue abrir mão de nada. Senhor, eu vou te servir, mas deixa eu ficar aqui, olha. Deixa eu te servir e continuar aqui com esses mesmos amigos. Deixa eu te servir e continuar vivendo nesse lugar aqui, que eu sei que não serve mais para mim, mas eu consigo te servir e continuar neste lugar. O evangelho, irmãos, é um evangelho de confronto. O evangelho de Jesus não é para os distraídos. Porque Jesus no verso 60 ele diz assim, ó, mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Irmãos, há uma voz de comando de Jesus para você hoje. Deixa os mortos enterrar os teus próprios mortos. E eu quero falar, esse versículo ele fala de distrações, porque quando eu li esse versículo eu pensava também, nossa, o moço queria enterrar o pai dele, e Jesus, mas aí a gente vai estudar, né? Eu fui estudar com aquele Rodrigo Silva, fui pegar algumas palavras no original, irmãos, e aí, você sabia que o pai desse moço nem tinha morrido? Você sabia disso? Quando você lê esse versículo, eu achava que ele estava pedindo para enterrar o pai dele, porque o pastor tem que estudar a geografia do lugar, como que eram feitas as coisas. Você sabia que velório naquela época ele ficava 1 ano? A pessoa morria, não é que nem aqui morreu, você vai lá, chora, enterra. Não, a pessoa morria, você pode pesquisar isso lá. Aí eles amavam a pessoa, deixavam ali no lugar, um tipo de uma caverna, ficava por 1 ano. Depois de 1 ano, eles iam enterrar a pessoa, porque começava a aparecer os ossos. Eu acho que do nosso jeito é melhor, não, irmãos? Amém? Já pensou 1 ano? 1 ano chorando morto. E Jesus falou para ele assim, olha, deixa os mortos enterrar seu morto. A Bíblia não diz nem que o pai dele estava doente. O máximo que a gente pode supor ali, imaginar, que o pai dele era uma pessoa idosa. Mas, irmão, quantas pessoas idosas estão vivendo mais que nós hoje, não é? Você fica, aquele ali vai primeiro, e às vezes é um ledo engano, não é verdade? Irmãos, não tem regra. Não tem regra. As pessoas não vão mais por idade, até porque a longevidade tem aumentado. Se você tiver sabedoria, souber comer, souber, sei lá, adquirir uma vida mais saudável, você vai viver melhor, vai viver mais também, irmãos. Amém? E ali o pai dele nem doente estava, poderia ser que já estivesse velho, mas ele queria que Jesus esperasse
o pai dele adoecer, talvez, morrer, depois de 1 ano enterrar o pai dele. Irmãos, eu quero dizer para você, muitas vezes nós fazemos igual esse jovem diante de Deus. Espera, Senhor, espera eu ser curada dessa depressão. Espera o meu marido se converter. Espera eu conseguir trazer meus filhos para a igreja, porque a luta está grande lá em casa. Espera isso, espera aquilo. E Jesus falou assim: eu não posso esperar. Segue-me, eu estou te chamando hoje para você me seguir. E deixa os mortos enterrar os teus mortos. Largue as distrações, largue as coisas que não é mais para você ficar olhando. E eu quero falar de algumas distrações. Eu até trouxe aqui, olha, irmãos, isso aqui é uma distração hoje. Sabe que o Espírito Santo falou comigo? Que nunca teve uma igreja tão afastada de Deus igual nós temos visto hoje. A igreja que espera tudo mastigado. Irmãos, você sabia, você pode pesquisar que o Brasil está em primeiro lugar das pessoas que mais usam rede social. Irmãos, se eu não tomar cuidado, eu sou viciada. Mas eu quero dizer para você, isso daqui é uma bênção, mas pode ser também uma maldição. No Brasil, é o lugar onde as pessoas ficam horas conectadas. Tem pessoa que fala assim: eu falo, Elza, eu vi que você estava trabalhando. Amém. Você não respondeu a minha mensagem, mas eu vi que você estava online. Tem gente que tira, né? Quem não quer ser pego, tira aquele, né? Mas, irmãos, é constatado pesquisa, não é a pastora que está falando. Você pode pesquisar lá na internet. O Brasil é o país que passa mais horas na rede social. E eu quero dizer, o que você faz com o seu tempo de rede social? Irmãos, porque a internet hoje, você pesquisa. Eu mesmo faço estudos. Eu vou em fontes. Lógico que você tem que também saber as fontes que você vai. Para preparar a mensagem mesmo, eu fui em algumas fontes. Eu ouvi lá o Rodrigo Sintra, mas eu fui em outras fontes. Porque às vezes é bom você testificar em 2, 3. É uma bênção. Tem pregadores que é prazeroso de ouvir, não é? Eu seleciono alguns pregadores, não é qualquer um. Porque você tem que filtrar o seu ouvido também com o que você ouve. Mas às vezes, irmãos, a internet está roubando o teu tempo. Tem pessoas que falam: pastor, eu não tenho tempo de orar. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Eu não tenho tempo de me consagrar. Mas, irmão, se você for pegar hoje, fazer um mapeamento da sua vida, o tempo que você gasta diante de uma televisão, o tempo que você gasta na internet, irmãos, você vai perceber que sobra tempo para você orar em nome de Jesus. Hoje tem as Bíblias que elas são de áudio. Você está lá limpando a sua casa, está fazendo alguma coisa, irmão? Eu ponho o fone, você pode ouvir a Bíblia. Não dá tempo de sentar. Eu tenho essa facilidade, eu fico ouvindo. O ano passado eu ouvi a Bíblia umas 3 vezes, porque eu aproveito alguma coisa que eu vou fazer, coloco o fone. E ali, se você quiser ficar você e Deus, você fica ali. Ninguém vai, você coloca o fone, você está ouvindo ali. Irmãos, nem que seja 10 capítulos por dia. Está limpando tua casa, está passando a roupa. Às vezes ficamos 3 horas na internet, no WhatsApp, com coisas que não nos levam a nada. Que não edificam em nada. Falando coisas que não vão levar a lugar nenhum. Olhando coisas, se alimentando coisas que não vão edificar você em nada. E eu quero te dizer que Jesus está nos chamando a atenção para o tempo de distração nas nossas vidas. A igreja tem andado distraída. A gente fala: nossa, na igreja antiga, eles tinham tantos milagres, tinham tantos sinais, tantas coisas aconteciam. Mas, irmãos, pensa numa igreja conectada com Deus. Hoje, tantas coisas roubam a nossa atenção. Tantas coisas. Por que não dizer amigos, familiares? Tem gente que se converte, a família, ninguém se converteu. Está sempre convidando, sempre indo na casa e a pessoa não consegue, às vezes, se desvencilhar daquilo. Está andando distraída diante de Deus. Quantas distrações. Muitas vezes desenvolvemos em tantas coisas. A prisão emocional nos prende no passado e deixamos de viver o hoje. E para nós terminarmos, o Evangelho de Jesus não é para aqueles que olham para trás. Amém? A Bíblia diz que ela olhou para trás e ela virou uma estátua. No verso 61 diz assim: disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto do reino de Deus.
Amém? Ninguém que lança a mão do arado, começa Jesus e olha para trás, está apto para me seguir e para me servir. Amém, igreja? Nós precisamos entender a profundidade de andar com Jesus. Nós precisamos entender a profundidade e a benignidade de andarmos com esse Jesus que você está aqui hoje ouvindo, que tem se apresentado a você todos os dias. Ele está chamando a igreja para mais perto, para uma vida de mais profundidade, para uma vida de mais entrega, para uma vida de menos distrações, para uma vida de menos espera. Às vezes está confortável sentado aí. Olha, eu vou na igreja, eu ouço o culto, eu me alegro, eu me acalmo, passo a semana melhor. Mas muitas vezes durante a semana você se esvazia e não recebe. E chega aqui no próximo domingo totalmente vazio. Amém, meus amados? E às vezes o pregador tem que dar conta de uma igreja vazia. Uma igreja que muitas vezes ali para pegar fogo você tem que soprar. E aquela brasa não é avivada. E eu quero te dizer, esse contato diário com a palavra, esse contato diário com a presença. Irmãos, não precisa, eu não estou falando aqui de você gastar 3 horas. Hoje eu tenho mais tempo, irmão, mas eu sempre fui ligada com as coisas de Deus, ouvindo, estudando, lendo. Irmão, se você quer, Deus vai dar estratégia para o estilo de vida que você tem. Se você quer andar com Jesus, se aproximar dele, o Espírito Santo vai te mostrar onde o seu tempo está sendo desperdiçado. Você sabe que às vezes a gente desperdiça tempo com conversas, irmãos, conversas malignas, que não vão trazer nenhum benefício para a tua família, para a tua casa, para a tua vida espiritual. O Senhor está convidando a igreja hoje para se esvaziar das distrações, porque Ele quer encher a tua vida da presença dEle e do Espírito dEle, em nome do Senhor Jesus. O Senhor está chamando a igreja hoje, está com o ouvido atento, não andar mais desapercebida a voz dEle. Irmão, tem uma voz do Senhor falando com você. Você não precisa esperar o culto de domingo para ouvir a voz do Senhor, amém. É direção do Senhor o culto para alimentar a igreja. Mas você precisa desenvolver os seus ouvidos espirituais. E na hora que você estiver aflito na sua casa, precisando de uma direção, o Espírito Santo falar com você. O Espírito Santo inclinar o teu coração a uma direção. O Espírito Santo jogar um bálsamo diante de toda a ansiedade que está na tua alma. O Espírito Santo sopra você para aquilo que o Senhor está direcionando, que é o certo para a tua vida. Eu não sei em que área muitas vezes você tem tido dificuldade, mas a igreja está andando afastada. A igreja está andando desapercebida. A igreja não está entendendo a voz do Senhor. A igreja está presa em distrações. Tem pessoas, meus amados, que estão presas em coisas que aconteceram lá atrás. Quando você vê Jesus falando, deixa os mortos enterrar os seus mortos, você pensa, nossa, mas Jesus estava sendo frio. E o Espírito Santo falou assim, quantas coisas mortas tem na tua vida e você não enterrou ainda? Aleluia. Quantas coisas mortas tem aí dentro da tua alma guardado e você não conseguiu ainda enterrar? Que muitas vezes começa a cheirar mal, que passou o tempo de você deixar aquilo para trás, colocar a mão no arado e não olhar mais para trás em nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que tiveram perdas de ente querido, amém. Tem o tempo do choro, tem o tempo do luto, meu amado. Mas hoje Deus fala para você, levanta desse choro, levanta desse luto, levanta dessa mornidão. Deixa os mortos enterrar os seus mortos e siga-me em nome de Jesus. O Senhor está chamando a igreja hoje, meu querido. Quantas desculpas nós damos para Deus. Senhor, eu não consigo me desvencilhar dessa perda. Meu coração fica amargurado, eu não consigo esquecer tal pessoa. Tem pessoas que o casamento não deu certo, até hoje estão presas. E eu vi o testemunho, um pastor contando o testemunho de uma mãe que ela perdeu o filho. E o baque foi tão forte na vida dela, acho que a criança tinha 3 anos e ela ficou doente, ela não resistiu. E a mãe, ela teve uma atitude, os dois estavam na igreja, a mãe e o pai. Mas ela não conseguiu vencer aquele luto. Irmãos, eu não estou aqui para julgar. Mas ela estava na igreja, ela estava ouvindo a voz de Deus. E se passou 1 ano,
Passou 2 anos, passou 3 anos, ela carregando aquele luto, até que chegou um momento que ela não conseguiu mais levantar da cama. E sabe onde ela dormia? Ela saiu do quarto dela e começou a dormir no quarto do filho, porque ela não desmontou. Ela não desmontou. 10 anos depois, ela não deu o berço, ela não deu as roupas do bebê, ela não conseguiu se desvencilhar. O marido dela não conseguiu vencer a crise dela. Eles acabaram se separando. Ele reconstruiu a vida dele porque ele teve uma atitude diferente. Ele teve outros filhos. E um dia o pastor chegou na casa dela, entrou naquele quarto e viu o espírito de morte ali segurando a vida dela, porque levou o filho dela, mas estava querendo levar a vida dela junto. E ela precisou tomar uma decisão, irmãos. Às vezes tem um casamento que não deu certo, você não consegue se esquecer. Às vezes você foi ferido por alguém, às vezes aconteceu alguma coisa até no ministério e você não consegue perdoar, não consegue deixar aquilo que está morto para trás. Mas o Senhor te chama hoje para trazer cura na tua alma. Deixa eu trazer para fora o que está morto hoje na tua vida. Deixa eu trazer para fora esse passado que você não consegue se desvencilhar, em nome de Jesus. E eu estava vendo, eu vi esse testemunho, depois logo em seguida eu vi um filme que chama Bússola de Deus, você pode assistir. E nesse filme a mulher perdeu o esposo dela, meu esposo assistiu comigo, se chama Bússola de Deus. E ela ficou ali chorosa. E o marido dela, uma época ele ficou doente, ele recebeu rim de um doador. E Deus, depois, esse homem que doou o rim para o esposo dela, ele não morreu porque esse homem doou o rim. Só que ela não sabia quem era. E ela começou a orar: Senhor, me ajuda a superar. Me dá a direção do que o Senhor quer que eu faça. Eu sei que no meio do caminho ela conheceu um jovem que estava desabrigado na rua com a irmã, até roubando, fazendo coisas erradas. E o coração dela se inclinou a ajudar aquele jovem. As pessoas criticaram, falaram para ela: não, você é doida, você vai pôr ele na sua casa. Todo mundo contrário, o filho dela foi contra. Mas o coração dela se inclinava a ajudar aquele jovem. Ele tinha uma irmã, os dois estavam dormindo num galpão. Irmãos, e aí um dia ela falou para Deus: Senhor, eu quero sair desse luto. Eu sei que eu preciso viver. Eu sei que o Senhor tem coisas novas para a minha vida. Eu sei que o Senhor tem vida para mim. Eu sei que o Senhor tem um projeto de vida para mim. O Senhor quer que eu prossiga. Eu perdi meu esposo, mas eu estou aqui. Eu estou viva. E nesse dia ela orou. E ela não conseguia se desfazer das roupas do marido. Já tinha uns 2 anos. Ela entrava no closet, estava toda a roupa dele. Às vezes ela cheirava. Nesse dia, Jesus levou ela no closet do marido e ela achou um papel onde estava o nome do doador, do esposo dela. Irmãos, e para a glória de Deus, o doador do esposo dela era esse homem que tinha morrido num acidente de carro com a esposa e tinha deixado os 2 filhos. E Deus fez essas 2 crianças cruzarem o caminho dela. Sabe o que ela fez? Ela levantou, ela estava de joelho, chorando, pedindo para Deus ajudar ela, seguir a vida dela. Ela falou: Senhor, hoje eu entendi a tua resposta para a minha vida. Isso foi uma coisa que bateu tão forte no meu coração, porque eu tinha ouvido o pastor contar o testemunho dessa mãe que não conseguiu superar o luto. E o Senhor quer hoje que você supere coisas passadas. O Senhor quer mostrar para você hoje o projeto novo de vida que Ele tem para você, em nome de Jesus. A palavra do Espírito de Deus para você é hoje, meu amado. Hoje, minha amada, o que passou, a perda que você teve, a tristeza que você teve, a frustração que você teve, a empresa que você montou e não deu certo, aquilo que você sonhou, pensou que ia ser de um jeito e não foi, frustrou você, mas o Senhor está chamando a igreja hoje para entender a voz dEle, se levantar do luto, se levantar da tristeza, se levantar de coisas que prendem a tua vida em nome de Jesus. Deixa os mortos enterrar os seus mortos, porque eu tenho vida e vida com abundância para te entregar hoje em nome de Jesus. Amém, meus amados? Pedro falou: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Amém? Às vezes, irmãos, somos crentes, não queremos passar nada. Você sabe que o Espírito Santo falou isso comigo: Senhor, eu sou Tua serva, eu sou Teu servo. Eu prego na igreja, eu toco na igreja, eu faço visita. Como o Senhor permitiu isso na minha vida? Mas eu quero dizer para você, irmãos, não somos mais privilegiados do que a Bíblia diz que a chuva
E o sol, ela vai vir para o justo e para o injusto. Mas de que maneira você tem digerido as situações que têm chegado na tua vida? Como você tem se comportado diante das coisas que têm acontecido na tua vida? Mas o Senhor quer que você entenda hoje, haverá recompensa para aqueles que permanecerem fiéis na presença dEle. Amém? A Bíblia diz, se nós andarmos somente com nossos olhos nas coisas deste mundo, nós somos as pessoas mais miseráveis. Os teus olhos têm que olhar para o eterno, para o vindouro, para aquilo que Deus tem preparado. Há uma promessa para aqueles que são chamados filhos de Deus. Diga para o seu irmão, há uma promessa de Jesus para a tua vida. O dia das bodas chegará e a noiva estará pronta e adornada. E eu quero que você entenda, a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Você ama Jesus? Você está disposto a renunciar por Jesus? O amém diminuiu. Você está disposto a renunciar o que Jesus quer que você renuncie? Você está disposto a perder algumas coisas por amor a Jesus? Você está disposto a deixar as coisas mortas para trás e seguir Jesus hoje? Essa palavra é para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Aplauda o Senhor, glorifique a Ele. Glorifique a Ele, igreja. Glorifique a Ele. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Nós vamos orar. Eu quero chamar o ministério de louvor. Eu quero que hoje a nossa oração seja de adoração, meu querido. Eu quero que você faça uma oração de adoração hoje. Nós vamos cantar esse louvor adorando ao Senhor, glorificando o nome dEle. Irmãos, muitas vezes não entendemos porque passamos certas coisas. Mas vamos adorar porque o nosso Redentor vive e está aqui nesta manhã em nome de Jesus. Amém. Eu quero que nós façamos um momento de adoração em nome de Jesus. Eu quero que a sua oração seja de adoração neste momento em nome de Jesus. Talvez o confronto mexeu em alguma área da tua vida, mas que hoje também o Senhor possa curar e libertar a tua alma em nome de Jesus. Amém? Não é sobre nós, amados, é sobre Ele. Porque Ele já preparou tudo para nossas vidas. Ele já tem um destino para a tua vida, para a minha vida. Ele já tem tudo preparado. O Senhor não quer que o teu coração esteja ansioso nesta manhã. Quem adora entende quem é esse Senhor que está na tua vida. Talvez não saiu tudo do jeito que você esperava, mas ainda assim adore a Ele. Aleluia, Deus. Mas bendito, Senhor, bendito seja a tua presença neste lugar. Somente a Ele, somente a Ele, somente a Ele.
seus olhos, somente adore neste momento. O Senhor te chama, igreja, desperta tu que dormes esta manhã. Você que tem andado enredrado pelas coisas deste mundo. Você às vezes está enredrado em situações que o inimigo está prendendo você. Porque, irmãos, o inimigo hoje ele trabalha com engano. Ele quer que você fique enredrado em situações e ache que não consegue. Eu não consigo. Eu não posso te servir. Eu estou fraco. Senhor, eu não consigo orar. Mas nesta manhã, recalabaxéria, eu declaro por terra todo engano de Satanás sobre a tua mente e sobre a tua alma. Liberta hoje almas cativas, mentes cativas por Satanás em nome de Jesus. Eu quero declarar hoje uma igreja livre. Que saiam amarras espirituais, que sejam quebrados enganos de Satanás na vida do teu povo em nome de Jesus. Vai recebendo aí onde você está. Senhor, nós te pedimos perdão nesta manhã. Peça perdão ao Senhor. Quantas vezes, Senhor, eu poderia entregar mais? Quantas vezes eu poderia me doar mais na tua presença, Deus? Quantas vezes eu tenho dado tantas desculpas, Senhor, recalabaxéria. Mas a tua palavra hoje para a minha vida é: deixa os mortos enterrar os seus mortos e siga-me. Vem, igreja, siga-me. Assim diz o Senhor para a tua vida. O que está prendendo você nesta manhã? Qual área dessa que foi ministrada que você sabe que precisa de libertação, que precisa se desvencilhar? Seja sincero com Deus, entregue a Ele nesta manhã. O Espírito Santo foi falando comigo, eu fui me dispondo. Senhor, faça da minha vida a tua vontade. Senhor, se eu posso dar mais, eu quero te entregar mais. Senhor, eu não quero viver uma vida de desculpas, Senhor, entretida em coisas que não valem a pena, que não vão levar a nada. Eu quero te seguir, nem que para isso eu tenha perdas, nem que para isso eu tenha que deixar coisas para trás, nem que para isso, Senhor, eu tenha que negar a mim mesmo, mas eu quero te seguir como igreja. Senhor, eu entendi o teu chamado na minha vida. Talvez você não tenha ninguém da tua família com você, mas através da tua vida Ele vai fazer uma grande obra no meio dos
nome de Jesus. Basta um com a sua lamparina acesa, que grandes coisas o Senhor pode fazer em nome de Jesus. Pedimos perdão, Senhor, que a tua igreja possa ser uma igreja viva, que o Senhor não venha olhar para nós e nos ver sentados, apáticos, desanimados, sem ânimo para as tuas coisas, Pai. Aviva-nos, Senhor. Aviva o nosso coração diante da tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Assim nós oramos, te bendizemos, te rendemos graças e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. A tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, te glorificamos, te rendemos graças e te aplaudimos nesta manhã. Glorifica a igreja, glorifica, glorifica, glorifica Deus. Amém, igreja. Irmãos, tem um pedido de oração aqui pela irmã, oração pela Silvia, irmã da Rosa, é isso? O que ela tem? Pneumonia? Estenda suas mãos, levante suas mãos, vamos orar. Senhor, nós queremos pedir pela vida, Pai, da Silvia. Senhor, que o Senhor possa visitar ela neste momento, Pai. Que o Senhor possa tocar no lugar da enfermidade. Nós declaramos como igreja do Senhor a cura sobre a vida da Silvia agora, em nome de Jesus. E você, em concordância, diz amém, amém. Irmão, se você trouxe seu dízimo, a sua oferta, levante, vamos consagrar ao Senhor. E você entrega lá na saída. Tem mais algum recado, pastora? Levante, vamos consagrar seu dízimo e sua oferta. Deus, nós queremos consagrar cada dízimo, cada oferta, Pai. Em nome de Jesus, a palavra de hoje também passa por essa área da nossa vida. Quer entregar o nosso melhor ao Senhor, Pai. Não queremos entregar o que sobra, mas queremos entregar a primeira parte ao Senhor, Deus. Que o Senhor possa, Pai, abençoar cada dízimo, cada oferta. E que não venha faltar, Pai, abundância nos celeiros da tua igreja. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Na quinta-feira nós temos o nosso culto de oração às 20 horas. A pastora Rose pede para o louvor e a intercessão ficar um pouquinho no final para a oração. Amém? Levante sua mão. Você entendeu a palavra nessa manhã? Você está saindo daqui alegre? Você foi confrontado por Jesus? Irmãos, porque a Bíblia, sabe que a Bíblia diz? Que o tratamento de Deus, a correção de Jesus, às vezes no momento ela dá até tristeza. Mas depois ela vai produzir os frutos de um verdadeiro arrependimento. Amém? Eu declaro que a luz de Jesus vai resplandecer sobre a tua vida. Eu declaro bendito o fruto do teu ventre nesta manhã. Eu declaro que aonde você tocar, haverá prosperidade em nome de Jesus. Eu declaro que a palavra profética que sair da tua boca vai fazer o reino espiritual se mover em teu favor e em favor da tua casa em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida um avivamento. Recanamanaia decalabaxeria. Mexe Espírito Santo em estruturas. Mexe dentro do interior. Mexe em coisas que estavam mortas, apagadas. Sopra o teu fogo nesta manhã sobre o teu povo. Que ninguém mais aqui consiga ficar parado. Aquilo que estava amarrando, Senhor, que o Senhor liberte e a tua igreja corra para o alvo, Senhor. Essa igreja vai correr para o alvo. Eu declaro como profeta do Senhor neste lugar. Obrigado por cada vida que esteve nessa manhã. Obrigado pela tua palavra. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja sobre ti e sobre toda a tua família. E você diz amém. Dá um abraço no teu irmão. Fala para ele, semana de vitória. Amém.